Bom dia, boa tarde, boa noite, boa e bela madrugada, um bom amanhecer para todos vocês. Aliás, para todos nós. Fico muito grato por você, meu irmão, minha irmã. Seja bem-vindo a este canal. Você que não me conhece, eu sou o seu irmão, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Estamos juntos, estamos caminhando juntos. Não tenha dúvida, porque você está no caminho certo. Porque quando Jesus disse eu sou o caminho, hoje eu digo o caminho é a graça. O caminho não é assembleia, não é universal, não é Deus é amor, não é congregação. O caminho é graça. Porque o que Deus disse para o apóstolo Paulo, a minha graça te basta. E a graça de Deus na nossa vida nos basta. Pela graça sois salvo. Então, pela graça. Ninguém é salvo por lei, por doutrina, por ser fiel à sua igreja, o seu pastor, mas pela graça sois salvo. Nós somos salvos pela graça. A graça nos basta. Nós não precisamos de nada mais do que a graça em nossa vida. Então você, meu irmão, minha irmã, você é a mulher, o homem mais feliz depois que você encontrou com a graça. Porque o verdadeiro Cristo está na graça, não está na lei. A lei de Moisés ficou lá atrás, mas a graça continua até o dia de hoje, porque o apóstolo São Paulo disse: não há outro senão este. Não existe nem anjo. Se um anjo aparecer perante, que não vem, que isso é um blá blá blá. Aí anjo. O último anjo que apareceu foi no tempo dos apóstolos. Dos apóstolos para cá não apareceu mais anjo. Mas se o anjo aparecer e falar, você está errado. Você tem que voltar. Para onde você saiu? Expulsa esse anjo. Isso é um maldito. É um anjo maldito. Porque o apóstolo Paulo diz em Gálatas 1, versículo 7 e 8, ainda que um anjo do céu descer e pregar outro evangelho seja maldição. Então nós estamos aí. Mas o tema da mensagem é esse. Se dizem que Jesus pecou. Esse é o tema da mensagem. Como Jesus pecou? Não existe, jamais, Jesus pecar? Não. Jesus. Como Jesus pecou? De que forma? Se ele veio para tirar, João 1 e 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como se dizem, não este livro. Esse livro não diz isso. E eu também não estou dizendo. Mas nós vamos entrar um pouco dentro desse livro. Mas se dizem alguns que eu já ouvi, que diz que Jesus pecou. Como se Jesus disse, quem me convence de pecar? Eu nunca pequei. O pecado, para aquelas pessoas que não sabem, aquelas pessoas que não conhecem, sabe que o pecado, ele começou a existir na lei. Eu fui 44 anos dentro da igreja. Eu fui 40 anos pastor dentro da denominação. Eu não sabia o que era pecado. Se você perguntasse, o irmão diz que é pecado. Pecado é ato de desobediência. É a mesma coisa. O que é feio? Feio é feio. Não, mas eu quero saber o que significa a palavra feio. Feio é um carro feio, uma casa feia. Não. Eu quero uma resposta correta. O que é feio? Feio é aquilo que não é bonito. Pronto, a resposta está aí. E o que é o pecado? O pecado é desobediência. Mas desobediência. Você é desobediente no seu trabalho, desobediente com seus pais, desobediente no trânsito. Você tem muita desobediência. Isso é pecado? Não.
Porque, na verdade, o pecado nasceu aonde? Onde começou o pecado? O pecado começou em Adão? Não. O pecado levou 2.600 anos para começar o pecado. O pecado iniciou em Moisés. Porque a própria palavra de Deus disse lá, nós olhamos bem claro, que o pecado entrou por intermédio de um homem, que foi Adão. Mas no versículo 13 ali do 5 de Romanos, diz que o pecado não era levado em conta, então não tinha sentido. Por quê? Porque não havia lei. Porque naquele tempo, até a Arca de Noé, existia ali pecado? Não, não tinha pecado. Por quê? A lei não existia. E depois da Arca de Noé até Moisés levou mais 1.100 anos, continuou sem pecado. O povo fazia bem o que queria, não tinha pecado. E eu não entendia, eu sendo um homem conhecedor deste livro, teologia, li centenas de livros de pastores famosos, mas não encontrava a resposta do que é pecado. Onde eu fui encontrar? Na graça. Na graça eu encontrei, no capítulo 4 de João, não é só ali, mas no capítulo 4 de João, da epístola de João, versículo 3, que o pecado é transgressão da lei. Depois o próprio apóstolo Paulo diz assim, se eu não conhecesse o pecado, se eu não conhecesse a lei, eu não conhecia o pecado. Eu conheci o pecado por causa da lei. Depois, outra vez, o apóstolo Paulo diz lá no capítulo 15, versículo 56, ele diz assim, morte, onde está a sua vitória? Morte, onde está o seu aguilhão? Porque a força do pecado é a lei. É a força do pecado. Então, isso, nada mais do que a lei. E Jesus veio para cumprir. Como Jesus ia pecar? Jesus não podia pecar. Então vamos lá. Então, mas irmão Nilson, como Jesus pecou? Não, eu não estou dizendo que Jesus pecou. Disseram que Jesus pecou. Lá no capítulo 12 de João, e o versículo 15, Jesus entra no templo e dizem que ele pegou um chicote, um rei. Mas outra Bíblia diz que ele pegou uma corda, dobrou a corda, derrubou as bancas dos cambistas e soltou os pombos. Havia ali cabrito, ovelha amarrada para ser vendido. Fazia do templo um verdadeiro comércio, como nos dias de hoje nós vemos aí. Coloca banca de pastel, banca de coxinha, CD, literatura, livro e tanta coisa para ser vendido na porta aí desses movimentos aí. É um verdadeiro banquete. Mas, na verdade, Deus não está nesse lugar. Bem, e aí aqueles cambistas ficavam ali com aquelas pombas. As pessoas chegavam ali para oferecer sacrifício. E muitas vezes pessoas de lugar distante não trazia, comprava para oferecer. Talvez a pessoa era pobre, comprava um casal de pomba para oferecer em sacrifício. Algum comprava o cabrito, comprava um... e assim por diante. E os cambistas, o que é cambista, irmão Deus? Cambista, mais ou menos para você entender, vamos supor, vai ter um show e tem tantos ingressos, vai ter um jogo de bola, um jogo, fulano, tal time vai jogar com tal time. Eu nem vou citar nome de time nenhum, porque eu não torço para time nenhum. Mas tá lá um grande time vai jogar. Vai um camarada lá e arremata 1.000 ingressos. Aí o ingresso é esgotado. Ele pagou lá, por exemplo, R$100 de cada ingresso. Aí aquele monte de gente querendo entrar naquele show, querendo entrar naquele estádio para assistir aquela partida de futebol. O cambista está lá. Mas eu tenho. Quanto que é? Bom, o meu é milão. O quê? É, isso aí. Você quer entrar, é R$1.000. Não, mas foi vendido.
Bom, mas o meu é 100. É 100, é 1.000. O cambista também são aqueles que trocam moeda. Vamos supor assim, o dólar. Ah, mas eu preciso comprar dólar. Ah, mas o dólar está aí 5,70, 5,80, mas o meu é 6. Eu quero 6, eu quero 7 euro. Comprar peso. Então esses são os cambistas. E Jesus chegou e expulsou, segundo aquilo que eu falei, uma Bíblia diz que um rei diz que bateu no povo. Ele pecou porque ele chegou irado, batendo no povo. Não, não. Dentro desse livro diz que não. Ele pegou uma corda, eu acredito. E ele expulsou e derrubou as mesas, sim. Ele derrubou as mesas. Soltou os pombos. Soltou, mas falou, vocês estão querendo fazer da casa do meu pai. Essa casa é chamada casa de oração. Vocês estão fazendo aqui o quê? Vocês estão fazendo aqui um local de bandidagem, de ladrão. E é o que nós estamos vendo nos dias de hoje. Não é diferente. E aí diz que Jesus pecou nesse momento. Porque ele ficou irado e chicoteou o povo. Mas esse livro, não. Jesus disse, eu nunca pequei. Quem me convence de pecar? Jesus nunca houve pecado. Nunca houve engano, mentira na sua boca. Porque o pecado era transgressão da lei. Jesus foi obediente, como diz Filipenses capítulo 2. Você olha aí pelo versículo 6, 7, 8, diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E ele disse ainda mais, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei. 5, ali de João, nós vemos que ele diz, eu não vim abolir a lei, mas sim, eu vim cumprir a lei. Então nós olhamos que Jesus sentava com aqueles pecadores, com aqueles famintos, com aqueles piores homens, porque aqueles fariseus e saduceus consideravam o santarrão, os santos da época. E Jesus sentava com eles, mas não quer dizer porque eles eram imundo, impuro, que o pecado daquele povo ia passar para Jesus. Não. Jesus ia se contaminar. Não. Porque chegaram e falaram, não, ele comendo e bebendo com pecadores, homens impuros. Ele diz, quem precisa de médico? Quem precisa do médico são os doentes. E a finalidade de eu ter vindo a este mundo foi para isso. Foi para curar este povo. Não foi para estar no meio de santo como hoje esses chamados pastorzão, bispo, apóstolo. Proíbe o povo de estar em determinado lugar. Proíbe o povo de ir até numa festa de aniversário dos seus próprios familiares. Você não deve estar num lugar desse. Você não deve se contaminar. Quer dizer, um camarada desse é um idiota. Não pode se contaminar. Não sei se você se contamina. Você se contamina com uma doença contagiosa. Mas não sei se existe algum pecado. Nós somos gentios. Eu já falei e repito. Nós nunca, sabe o que é a palavra nunca? Uma palavra perpétua. Nunca tivemos. Não temos agora, nesse momento, em 2025. E nunca teremos pecado. Porque o pecado existiu só para um povo. Um pequeno grupo de pessoas chamada judeus. O pecado não atingiu a Grécia. O pecado não atingiu o Egito. O pecado não atingiu a Arábia. Não atingiu nação nenhuma. Somente a nação. Foi por isso que Jesus disse, eu fui enviado somente. 15, 24 de Mateus. Somente. O que quer dizer somente? Não tinha outro. Foi enviado somente a este povo. Não tinha outro povo. Ele morreu para aquele povo. Ele não morreu por mim. Jesus não morreu por mim, nem morreu por você, como você fica aí cantando. Foi na cruz, onde um dia eu vivi o quê? Meus pecados, que seus pecados castigaram Jesus. A gente vê umas tolices, umas composição
composto por alguns idiotas que não têm conhecimento nenhum, compõem certas aí loucura, certas berração, e coloca dentro desse cenário, desses cantores, e o povo fica cantando sem saber. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Lavou do quê? A água nunca lavou nada, porque o próprio João diz lá no Apocalipse, o mesmo João, o apóstolo João, aquele que escreveu o Apocalipse no capítulo 1 e versículo, ali o versículo 1, o capítulo 1, versículo 5, ele diz assim: os nossos pecados não foi tirado pela água, mas sim foi tirado pelo sangue. É o sangue. Agora, o sangue de Jesus lavou quem? Lavou o povo dele. Não lavou eu, nem lavou você, que nós já fomos o povo mais privilegiado, que nós já nascemos neste mundo livre de tudo, porque capítulo 2 de Romanos, versículo 14, nós, gentil, não temos lei nenhuma. Essa Bíblia é um livro já ultrapassado, um livro que já passou, tudo aqui já cumpriu, não tem mais nada para cumprir aqui dentro, mas nós temos a fé, nós temos o amor, temos a esperança, temos a união, estando sempre unido um com o outro, sendo sempre generoso um para com o outro. Esta é a vontade de Deus. Mas nós não temos nenhuma profecia para cumprir em nossa vida, porque nós somos gentil. E Cristo está em nós, ele habita e mora dentro de nós, e o próprio apóstolo Paulo diz no capítulo 8 de Romanos: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Condenação que há para nós, se nós estamos em Cristo. Nós não estamos em lei, nós estamos em Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, você ouviu? Eu creio que você entendeu que Jesus nunca pecou, mas os homens acusaram Jesus como pecador. Ele nunca teve pecado, mas ele foi acusado como pecador porque ele fez o que era certo, expulsar aquele povo de dentro daquela sinagoga que ele entrou. Meu irmão, fique com esta palavra, curte e compartilhe. Graça e paz para todos. Bye, bye.